Bom, vamos mergulhar agora mesmo num estudo de caso super prático envolvendo direitos de propriedade. A gente sabe que contornar aquela lentidão famosa do sistema judiciário com total segurança é meio que o santo grau do direito moderno, não é? E é exatamente aí que entra a via extrajudicial. Ela economiza um tempo absurdo e corta custos drásticos. Mas, claro, só se a gente seguir a cartilha à risca. Então, vamos destrinchar como a adjudicação compulsória deixou de ser aquela dor de cabeça de anos nos tribunais e virou uma solução brilhante direto no balcão do cartório. Para deixar isso bem palpável, imagina a situação do João. Ele estava ali, quase entrando com uma ação judicial de adjudicação compulsória, o que, convenhamos, ia significar anos de espera, pilhas de custas processuais e um desgaste emocional gigantesco. Só que aí, aos 45 do segundo tempo, ele descobre uma saída fenomenal. A transferência pode ser feita extrajudicialmente, direto no registro de imóveis da região da propriedade. Um baita alívio. Mas tem um detalhe crucial. O cartório não perdoa deslizes. Essa agilidade toda cobra um preço. A documentação precisa ser cirúrgica. E é exatamente isso que a gente vai investigar. E aqui está o grande X da questão. O desafio que a Lei de Registros Públicos, a nossa famosa Lei 6.015 de 73, coloca na mesa. Para a adjudicação rolar solta no cartório e a gente dar adeus ao juiz nesse caso, não pode faltar nem sobrar um papel sequer. O princípio ali é da legalidade estrita, preto no branco. Então, qual é exatamente o pacote de documentos que o João precisa levar? Vamos pegar as opções que normalmente aparecem na prática e desconstruir uma por uma até chegar na resposta impecável. Mas antes de olhar as alternativas, vamos assentar a base de tudo, o artigo 216b. Esse artigo foi um verdadeiro divisor de águas, uma revolução na prática imobiliária brasileira. Ele abriu as portas para transferir a propriedade lá no cartório, mesmo quando o vendedor enrola ou se recusa a assinar a escritura definitiva. É a desjudicialização na sua melhor forma. Só que, como o legislador não dá ponto sem nó, ele foi super cauteloso. A mágica só acontece se os requisitos documentais, que são bem engessados e inegociáveis, forem 100% preenchidos. Nada de improviso por aqui. A segurança jurídica manda na casa. Beleza. Vamos testar a primeira hipótese, a letra A. Ela diz que o processo deve conter uma ata notarial lavrada por um, abre aspas, oficial de registro de imóveis. Opa, espera aí. Lendo isso com atenção, a gente já esbarra num conflito clássico de competências. A pergunta que não quer calar no direito notarial é: quem é que tem a atribuição verdadeira, quem tem a fé pública correta para constatar os fatos numa ata antes dessa transferência? Pois é, a armadilha aqui pisca e neon. A lei bate o martelo lá no inciso 3 do parágrafo 1º, a ata notarial tem que ser feita por um tabelião de notas, jamais pelo registrador imobiliário. É o tabelião que vai lá, atesta tudo de forma imparcial, confere a identificação, vê se o preço foi pago e se a outra parte realmente deu o cano. O registrador, ele entra no circuito depois, só para qualificar e registrar o título. Como a alternativa misturou essas funções vitais, a letra A está totalmente fora de cogitação. Riscamos da lista. Seguindo em frente, dá uma olhada na alternativa B. Ela traz uma condição de tempo super específica, afirmando que a prova do inadimplemento se consolida se o título não for celebrado em 30 dias depois que o vendedor recebe a notificação extrajudicial. Olha, 30 dias é aquele número mágico que aparece em tudo quanto é canto no direito, não é? É um distrator perfeito, muito fácil da gente aceitar no piloto automático. Mas será que para esse procedimento que respira celeridade, o prazo é esse mesmo? De jeito nenhum. Aqui o legislador pisou no acelerador. O prazo exigido para caracterizar o inadimplemento, detalhado lá no inciso 2, é de exatos 15 dias. 15 dias corridos da entrega da notificação e pronto, a recusa está configurada. A ideia é justamente não deixar a propriedade boiando num mar de indefinições. Por conta desse detalhe fatal de prazo, a alternativa B cai por terra. Menos uma para a gente se preocupar. Agora preste atenção na jogada da alternativa D. Ela tenta colocar um peso extra na nossa mochila de documentos. O texto fala que tem que apresentar o comprovante de pagamento do IPTU além do ITBI. Inseriram ali de fininho um imposto que nem deveria estar nessa conversa inicial. A gente precisa separar muito bem a natureza de cada tributo para entender qual é a verdadeira exigência do cartório. O negócio é o seguinte, a exigência legal está amarrada estritamente ao fato gerador da transferência do imóvel.
O inciso 5 é claríssimo. Ele pede única e exclusivamente o comprovante de quitação do ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão. O nosso artigo base não fala absolutamente nada de IPTU para instruir esse pedido de adjudicação. Pedir o IPTU nessa largada seria inventar regra, criar um obstáculo que a lei pura e simplesmente não previu. Então, sem sombra de dúvida, a alternativa D também está furada. E a alternativa E, bom, ela tem um erro que parece inofensivo no papel, mas na prática advocatícia é absolutamente letal. Ela diz que basta juntar uma procuração com poderes gerais. Gente, pensa comigo. Nós estamos falando de adquirir e transferir patrimônio imobiliário de forma direta e definitiva. O sarrafo de segurança do cartório é altíssimo. Um mandato genérico daqueles super amplos simplesmente não dá conta do recado para um ato tão importante. A regra, como era de se esperar, confirma essa cautela. Para um advogado representar o cliente nesse processo extrajudicial, ele tem que ter nas mãos uma procuração com poderes específicos. Está lá, gravado no inciso 6. O oficial do cartório precisa ter 100% de certeza de que o advogado pode atuar expressamente naquele ato específico de adjudicação. Faltou essa clareza de poderes, o registro trava na hora. Então, adeus alternativa aí. O que nos leva ao clímax da nossa análise processual. Tirando as pegadinhas e os erros técnicos, sobrou a alternativa que bate certinho com o espírito e a letra da lei, a alternativa C. O pulo do gato aqui são as certidões dos distribuidores forenses. O raciocínio por trás de exigir isso é simplesmente genial e explica muito bem por que a via extrajudicial traz tanta paz social e funciona com maestria. Lendo o texto exato do artigo 216b, parágrafo 1º, inciso 4, a gente vê que a alternativa C gabaritou. A lógica é muito transparente. O cartório é o ambiente do consenso. Para fazer a adjudicação extrajudicial, não pode ter briga na justiça sobre aquele contrato de promessa de compra e venda. Se a certidão do fórum, tanto do local do imóvel quanto do domicílio de quem está pedindo, apontar que tem um litígio rolando, a via extrajudicial é bloqueada e o problema volta para os tribunais. Então a letra C é a nossa grande vencedora. Para não restar nenhuma ponta solta e a gente transformar essa teoria numa verdadeira ferramenta de trabalho, vamos fazer um checklist rápida dos pilares desse procedimento. Anota aí a estrutura completa. Primeiro, ata notarial feita exclusivamente por tabelião de notas. Segundo, prova redonda do inadimplemento depois de 15 dias. Terceiro, as certidões negativas mostrando que não tem litígio. Quarto, o comprovante do ITBI pago certinho. E quinto, a procuração com poderes específicos. Quem domina essa lista entende a engenharia toda e foge daquelas recusas frustrantes no balcão. O que a gente tira de reflexão no fim dessa nossa explicação é aquele equilíbrio delicado da prática jurídica atual. Será que toda essa celeridade compensa a burocracia gigante na hora de juntar os papéis? A resposta é um gigantesco sim. Fugir de uma ação arrastada vale cada segundo gasto revisando documentos. A grande diferença é que agora o peso sai das costas do juiz e cai no colo de quem monta o dossiê com precisão técnica. Valeu demais por acompanhar este estudo de caso. Manter esse radar ligado é o grande segredo para desvendar o direito imobiliário. Até a próxima!